Oi, crianças! Bom, vamos à nossa aula de história, tá? Nós vamos falar agora, nesse capítulo, sobre preservação da história, preservação da memória histórica. Mas, afinal, o que é a memória histórica? A memória histórica é tudo que permanece na memória da pessoa com o passar do tempo, e que passa para gerações futuras, dando valor àquele patrimônio artístico, cultural, tá, que aquele povo transmitiu. Ou seja, nós podemos preservar a memória através de fotos, danças, museus, contos, canções, receitas. Por quê? Tudo isso serve para que nós mantenhamos a nossa memória histórica, das histórias do passado, o que aconteceu antes de nós estarmos aqui, tá? Então, qual é a importância de se preservar a memória histórica? Bom, essa importância, é para manter a instituição viva e uma forma de fortalecer as bases, da sociedade. Ou seja, uma sociedade ela é formada por memória histórica, Nada começa a acontecer assim. Tudo tem assim, um fundamento lá atrás. Se você chega hoje no museu e encontra lá um avião pendurado, ele tem uma história, ele começou a ser planejado lá atrás, tá? E como que é preservar essa memória histórica? Bom, nós podemos preservar de diversas formas, tá? Como vocês já estudaram, fontes históricas, a tradição escrita, que são os livros, os documentos, as cartas, a tradição oral, que são os contos, as histórias que são passadas de geração em geração, tudo que é passado de uma geração para outra, pode de forma escrita, oral, monumentos, tudo isso serve para preservar a memória histórica, os costumes, aqui nós temos monumentos, isso aqui conta o quê? Isso aqui ele foi preservado, agora está sendo preservado, foi descoberto, está sendo preservado, para quê? Para contar a história de um povo. Dentro dos museus, onde eles colocam várias peças que foram encontradas, enterradas em alguns sítios arqueológicos, que contam a história também de um povo. Danças, os diferentes tipos de danças dos povos, de jogos, competições. Então, isso tudo faz parte, da memória que deve ser preservado, deve ser passado de geração para outra. Museu, aqui outro museu, esse aqui no caso é o Museu da Colonização, então ele tem um tema, ele deve contar a história da colonização de um determinado local. Bom, eu falei em tradição oral, vocês viram que eu falei em tradição escrita e oral, mas o que é a tradição oral? A tradição oral é aquilo que é passado através de histórias, de contos, canções, rezas, receitas, remédios, várias formas. A tradição oral é aquilo, por exemplo, aquela receita que a sua avó faz de um doce muito gostoso que a mãe dela ensinou e passou para ela. Aí ela passou para sua mãe. Então, essa é uma tradição oral, ela foi falando, ou uma história que a tua mãe conta para você e que ela ouviu quando era criança, da mãe dela. Então, essa história veio lá de trás, foi passando de uma geração para outra, E o que você deve fazer? Preservar as histórias, as canções que são passadas para você, atualmente, pela sua avó, seu avô, pelas pessoas mais velhas da sua família, você deve preservar essa memória. É a memória da história deles. Então, você tem que o quê? Passar à frente para seus filhos, netos e assim por diante. Bom, no livro de vocês tem uma parte que fala dos griots. Mas, afinal de contas, o que são os griots? Quem são os griots? Os griots são pessoas consideradas guardiões da memória e da história dos povos africanos, tá? Então, eles são responsáveis em manter a tradição africana, a cultura africana.
Eles têm a vocação de preservar, de transmitir as histórias, os conhecimentos, as canções, os mitos do seu povo. Eles são os verdadeiros contadores de histórias, tá? E podem ser músicos também. Para eles, a tradição oral é muito importante, pois é através da oralidade, ou seja, de contar histórias, que ocorre a difusão da sabedoria dos povos, ou seja, é que ocorre a distribuição, né, aquela passagem de conhecimento de uma geração para outra, tá? Então, os griots, eles são, né, contadores de histórias que podem passar contos, eles podem transmitir as músicas nativas, né, da cultura específica deles, né, as danças. Então, cada griot ele tem uma parte, né, mais específica para atuar, né? Uns contam história, outros ensinam as músicas tradicionais, outros ensinam as danças, tá? Então, esses são os griots. E vai ter um trabalho a respeito disso para vocês fazerem também. Bom, gente, qual é o principal local conhecido que é utilizado com a finalidade de preservação histórica? Os museus, né? Aqui no Paraná, o que mais tem é museu. Tem muito museu espalhado pelas cidades. Qual é o principal objetivo do museu? Preservar a memória histórica, tá? Então, é um local onde ficam guardadas as memórias, tudo que foi resgatado do passado, né? Então, vamos dizer que você, um arqueólogo, ele achou lá uma escavação com um dinossauro, ele estudou, ele teve como saber como era naquela época, antes, né, da época dele. Esse aqui é um museu imperial, lá em Petrópolis, que é o museu... era o palácio do Dom Pedro II e Princesa Isabel. Lá ficam guardadas as joias, né, as louças, as vestimentas, todos os móveis, tudo como era usado naquela época, tá? Então, o local que a gente mais conhece, que é muito importante para a preservação da memória histórica, são os museus. E eu tenho uma dica para vocês. Já que a gente não pode estar saindo para ir a museu algum, vocês podem visitar o museu online, tá? Eu deixei uma dica aqui para vocês do Museu Aeroespacial de Washington, tá? Que ele é um dos que ainda tem disponível a língua portuguesa. E vocês querendo, é só vocês acessarem, ó, esse link aqui, que é o nome dele, lá no Google, e vocês vão fazer uma visita, conhecer ele todinho online, tá? Lá ele tem um acervo de aeronaves, material de módulo lunar, foguetes, sondas, né, satélites, tudo que é relacionado à parte aeroespacial tem lá, tá? Então, quando vocês tiverem um tempinho, vão lá visitar escolham um museu para fazer uma visita, tá? E depois façam, aliás, façam as atividades, leiam com muita atenção e façam as atividades do livro, ok? Um beijo.